Muito bem. Saudações a todos, sejam bem-vindos. Esta é uma espécie de continuação. No nosso encontro anterior, nós fizemos uma introdução mostrando que dá perfeitamente para usar a edição da FEB, ela tem vantagens didáticas, e aproveitamos para antecipar uma parte da angiologia católica. Agora, entramos propriamente dito no capítulo Os Anjos do livro Céu e Inferno, que é dividido em 3 partes. Uma parte onde ele fala dos anjos segundo a Igreja Católica, onde ele apresenta um raciocínio crítico e mostra a visão espírita sobre os anjos. Este aqui é o assunto da semana passada. Quem estiver interessado, isso está postado no YouTube. Aqui, a parte nós falamos sobre a angiologia católica e ficamos devendo algumas coisas. Basicamente, nós mostramos as tríades segundo o Pseudo Dionísio e o São Tomás de Aquino. Vou voltar para isso mais tarde. Hoje começa propriamente o capítulo 8 da edição da FEB, Os Anjos. Então, 3 partes. Vamos para a primeira. O autor começa lembrando que a crença em anjos ela é universal. Desde a antiguidade, diversas culturas e religiões acreditavam na existência desses seres, uns seres especiais que se destacavam de tudo que se conhecia na superfície do nosso planeta. Porque eles serviam de intermediários entre Deus e os homens. Esse era um conceito genérico, intermediários entre Deus e os homens. Claro que cada cultura, cada religião tinha a sua própria angiologia. Aqui, por exemplo, está o anjo Israfil. Ele, obviamente, é muçulmano. Ele aparecia, a função dele seria tocar trombeta para anunciar o juízo final, o final dos tempos. Eu achei muito bonito isso aqui. Isso aqui é um anjo, é o Apsara. Ele é do budismo. Ele não tem asas, ele voa usando esses mantos aqui, esses véus bem esvanescentes aqui. Tem o equivalente, o tanin, entre os japoneses. Isso aqui não são asas, é um manto costurado com penas. E esse anjo tanin também ele voa usando esse manto. Outras culturas tiveram isso desde tempos remotos. Por exemplo, entre os etruscos tinha aqui a Vante. Essa tocha era que ela usava para conduzir os mortos para o reino dos mortos. E ela tinha as asinhas dela aqui. Verdade, dá para pensar um pouco no assunto, né? Por que diferentes culturas, em diferentes épocas, sempre se imaginou a existência desses seres? Então, vamos pensar aqui na antiguidade. Existia o quê? O universo, vasto, amplo, misterioso. Em um dado momento, no tempo e no espaço, num planetinha ínfimo, apareceu vida. E tinha lá uma vidazinha que era um antropóidezinho. E era tão pequenininho que a gente tem que indicar aqui, porque fico preocupado de vocês não encontrarem na tela. Está ele aqui, ó, vivendo a vidinha dele, evoluindo, etc. Australopithecus foi evoluindo, Homo habilis, até que em um determinado momento, seus descendentes adquiriram a capacidade do pensamento contínuo. Penso, logo existo. E aí eles entraram no período hominal. E surgiu o homem no planeta Terra. Imagine, as primeiras encarnações humanas aqui, o espanto total para entender a natureza, entender o universo, entender o mundo vasto, amplo, e olharam para um lado, olharam para o outro. Puxa vida, um negócio como esse tem que ter tido um criador, alguém criou isso. Olharam para cima
E aí, imagina, lá longe, bem longe, deve estar o Criador, porque aqui do meu lado não dá. Então, eu estou aqui pequenininho, insignificante, lá, muito longe de mim, está a fonte de tudo. Ora, bolas. Mas e o que existe no meio do caminho? Entre nós e o Criador, não é possível que não exista nada. Eu não consigo chegar nele, ele não se manifesta para mim. Devem ter alguma coisa intermediária. Os anjos. Pronto. Deu o nome dos anjos, pode ter dado qualquer nome, mas é basicamente esses, esses seres que faziam intermediação entre o Criador e nós. Mais ou menos é assim que segue a angiologia da Igreja Católica. Ela define os anjos como seres, isso é importante, puramente espirituais. Quando eu colocar aqui esse STE, é São Tomás de Aquino. Isso aqui foi a proposta, o pensamento de São Tomás de Aquino. Os anjos são seres puramente espirituais, criados por Deus antes de criar o homem. Então, eles nos antecederam. Claro que eles são criaturas superiores a nós, porque eles são intermediários entre Deus e nós. E eles são perfeitos, eles já foram criados perfeitos. Eles têm um conhecimento intuitivo, novamente, um conceito de São Tomás de Aquino. Eles simplesmente sabem, não precisaram aprender, não precisaram estudar, eles sabem o que eles precisam saber. E são virtuosos, são totalmente virtuosos, são perfeitos. Não dependem, essa é outra coisa interessante, eles não dependem da matéria nem de órgãos físicos para existirem ou se comunicarem. Outro conceito de São Tomás de Aquino. Então, eles não são matéria, eles são imateriais. Eles são espíritos, eles são mente, eles são pensamentos. Não precisam de matéria, então também não precisam de forma. Essa é outra decorrência interessante. E altamente inteligentes, São Tomás de Aquino. Essa inteligência não dependeu de aprendizado, não foi desenvolvida nem raciocínio. Eles sabem. E exercem funções no governo do universo, na transmissão da vontade de Deus para os homens e na nossa proteção. Então, eles não existem por acaso. Eles existem com objetivos, tem um trabalho a fazer nesse universo tão vasto. Vamos guardar isso aqui. Essa palavra aqui, funções, eu quero explorar mais ela em outros momentos. O que mais? Aí entra o pseudo-Dionísio, aquele que criou, que propôs as hierarquias e os coros. Três tríades, uma, duas, três. Primeira hierarquia, segunda hierarquia, terceira hierarquia. E em cada hierarquia, grupos. Grupos de serafins são os coros, coros de querubins, coros de tronos. Mas isso tudo nós já dissecamos cuidadosamente, um por um, no nosso último encontro. Então, podemos ganhar esse tempo agora, senão não seria possível completar tudo hoje. Vamos em frente. Nesse último encontro, eu associei, lembra aqui em virtudes? Eu disse, poxa, em algum lugar, na obra espírita, tem uma referência às virtudes do céu. Aí eu fui e fiquei de trazer, pesquisar e trazer para vocês. Pô, onde que estavam? Não. No prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, está dito que os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, olha as virtudes aqui. As virtudes, na visão da igreja, são os anjos encarregados dos milagres. As virtudes, qual imenso exército que se movimenta ao receber ordens do seu comando. De quem? Do Senhor. Então, estão aqui intermediários. Espalham-se por toda a superfície da Terra, e semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos, fazendo milagres, inclusive. Quem escreveu isso? O Espírito de Verdade. Então, o Espírito de Verdade usou a angiologia católica para definir aqui a atuação dos emissários do Pai
no trabalho de cuidar da humanidade. Vamos voltar, isso foi só um parênteses que eu fiquei devendo. Continuando aqui, o pensamento da Igreja Católica com relação aos anjos. A alma humana, ela é espiritual, mas ela é considerada essencialmente ligada ao corpo, formando com ele uma unidade. Observe. Eu tive que parar para pensar nisso aqui. A Igreja acredita que a alma humana ela é espiritual, mas ela é una com o corpo, formando uma só pessoa. Como é que a gente pode explicar isso melhor? Imagine aqui os anjos. O que eles são? Eles não têm matéria. Eles são espíritos. Eles são mentes. Eles são emissários, criaturas angélicas criadas pelo Pai antes de criar a matéria. E o Pai também criou o mundo material, a parte corpórea, a parte mundana. É quem está aqui, o nosso Australopithecus, ou o Homo habilis. E o que a Igreja diz? Que o ser humano é a união dos dois. Isso constitui a natureza humana, indissolúvel. Então, nós temos uma parte material, corpórea, uma parte espiritual. Poxa, isso aí é básico também no espiritualismo. Nós somos mais que apenas corpo de carne, muito mais. Mas está aqui já na angiologia católica. Aí Kardec começa agora a avaliar esses dogmas. São dogmas que foram firmados ao longo dos séculos, desde que foram propostos, mais ou menos em 500 e pouco, 525, mais ou menos, foi quando Pseudo Dionísio apresentou as tríades. Muito bem. Kardec vai e diz o seguinte: ora, a doutrina da criação de anjos perfeitos implica na existência de seres privilegiados. Se existem seres privilegiados, existe injustiça. Por que eles são privilegiados e nós não somos? Cadê o princípio da justiça divina? Então já começa tocando num ponto nevrálgico aqui. Justiça divina. E mais, por essa angiologia, existe uma divisão rígida entre os seres puramente espirituais, os anjos, os seres materiais, né, o nosso Australopithecus aqui, e os seres humanos, que esses combinam as duas naturezas, a natureza espiritual e a natureza corpórea. Ora, rígido nesta doutrina, não se fala que esse serzinho aqui pode vir para cá e esse daqui pode vir para cá. A cada um foi criado onde foi criado e aí ficou. Mas na natureza, tudo é progressivo e tudo se encadeia. Já desde Darwin que nós temos aí a teoria da evolução das espécies. Pela teoria da evolução das espécies, esse Australopithecus, antes, teve outros anteriores, mas ele deu origem na evolução a outras espécies que deram origem a outras espécies, os corpos foram sendo aprimorados. Em algum momento nasceu alguém que incorporou um espírito humano e aí apareceu o homem no planeta Terra. Nada de rígido. Então, ele aqui está dizendo que esta rigidez ela não é natural, não se encontra na natureza. Essa fragmentação em castas. Continuando. Se a alma tem como destino essencial estar unida ao corpo, foi assim que definiu o ser humano: espírito e matéria. Alma e corpo unidos, essencialmente. Mas espera lá. Se for assim, mas a alma não é imortal? E o corpo não é mortal? Como é que fica a coisa? Como é que eu vou unir algo imortal com algo mortal e de curto tempo de vida? Começa a ter aqui uma contradição que vai criar problemas quando você destrincha esses conceitos. Nós não vamos fazer agora, não é o caso. Ele não fez, ele fez isso em outros pontos do livro. Uma união tão curta não pode constituir uma união tão curta
não pode constituir o destino definitivo da alma. Então, Deus criou a alma, Deus criou o corpo, mas o corpo vive 50, 60, 70 anos, ele morre, e o que acontece com a alma? E começam os problemas, que já foram discutidos em outros capítulos desse livro. Se a alma, e tem mais detalhes, se a alma só adquire conhecimento, e isso está dito também nessa angiologia, ela só adquire conhecimento pelos sentidos corporais. Kardec aqui se baseou em um concílio de Latrão, e nos sermões, nos textos de um arcebispo da época, tá? Que falava sobre isso. Então, são as fontes que ele usou para apresentar essas afirmações. Nós aqui não estamos indo além do que está no livro Céu e Inferno. No final, nós vamos além, mas o final não será hoje. Então, sendo assim, se a alma só vai adquirir, ou seja, só vai crescer, só vai amadurecer, só vai mostrar quem ela é de fato através dos sentidos corporais, o que acontece com a alma das crianças que morrem ainda muito cedo? Nasceu, morreu aqui com 6 meses de idade. Nasceu, morreu no dia seguinte. Tá? Ou de pessoas totalmente ignorantes ou incapazes de aprendizado, ou que simplesmente morrem também cedo. Essas almas não tiveram tempo de amadurecer. Elas vão ser condenadas, elas vão para o inferno, elas podem ter errado, mas não tiveram tempo de se corrigir, não tiveram tempo de pedir perdão, ou de fazer o que quer que fosse para se livrar de castigos por atos que elas cometeram ainda em terra imaturidade, seja infância ou não, mas imaturidade. Essa pergunta aqui é clássica, é uma contestação clássica. O que acontece com a alma das crianças? Por que elas sofrem se elas não... Ela nasceu já cheio de problemas, ela não teve nem tempo de pecar. A primeira vez que eu escutei isso foi de um espírito incorporado, que se dizia um espírito de luz. Acho que foi a primeira vez que eu escutei um espírito incorporado. Eu acho que ele queria trazer confusão, porque a resposta é tão simples que não é possível que, mesmo que ele fosse um trevoso, que ele não soubesse a resposta. Continuando. Negar o progresso da alma após a morte, seria isso, né? Se a criança morreu muito cedo, ela não teve tempo de absorver conhecimento, de amadurecer, porque o seu corpo perdeu a função, ela não pode progredir. Mas se ela não pode progredir, aí nós vamos entrar em alguns conflitos aqui. O que vai acontecer com ela? Vai ficar eternamente estagnada, como o vampiro que é transformado em vampiro quando é criança, né? Tem aquela história que nunca amadurece. Brincadeira. Ou vai ser condenado para as penas eternas, vai para o inferno? De qualquer forma, qualquer que seja a solução aqui, parece que é injusto. De novo, aparece aqui uma percepção de injustiça divina. Já, ao contrário, admitir o progresso espiritual acaba com esses problemas. Mas aí, se os seres progridem, para que eu vou criar um anjo privilegiado? Eu não posso simplesmente criar todo mundo por igual e deixar que eles progridam por si só até chegar à angelitude? E aí sim, conquistarem esse direito, atingirem a perfeição por esforço próprio? Essa aqui está a refutação de tudo que ele mostrou antes. Uma outra coisa que aparece aí nesses textos, que ele usou como referência, é que, quando se queria falar de Deus, da sua glória, a comparação que se conhecia na época era um rei. Era um rei poderoso, rico, com uma corte que o servia o tempo todo. Então, Deus é comparado a isso. E os anjos são a corte divina, que estão ali para adorar a Deus, prostrados ou de pé, pela eternidade. Deus criou anjos para ser adorado. Puxa vida, né? Contratar alguém para me adorar hoje já é visto como uma ideia absurda. Criar seres só para adorarem a si mesmo é rebaixar a ideia de divindade, né? Se nós já vemos isso como uma falha de caráter, imaginar que Deus fez isso, puxa vida. A ideia
que a verdadeira grandeza de Deus está na bondade, na justiça, na misericórdia, no amor, e não na quantidade de adoradores que ele tem. Porque isso é dito. Uma grande, uma infinita. Não se define a quantidade de anjos, mas se diz que é uma quantidade enorme para adorar a Deus. Também não resiste a uma análise crítica dentro dos conceitos modernos, pelo menos. Talvez, no ano 600 depois de Cristo, 1200 depois de Cristo, ainda se pudesse pensar em Deus como um grande rei. Hoje não mais. Agora, vamos trazer aqui o conceito do Espiritismo, defendido por Kardec neste livro. Sim, existem seres com todas as qualidades atribuídas aos anjos, sem terem sido criados assim. Então, o que o Espiritismo está dizendo? Que existem seres que equivalem ao conceito de anjo, mas eles não foram criados como anjos. Eles tiveram um caminho evolutivo. Então, em algum momento, eles começaram a assistir os estudos do GEPET, começaram a fazer trabalho de caridade, entraram numa escolinha de médiuns, começaram a desenvolver a sua mediunidade, o seu campo magnético cresceu, a sua aura, tanto da passe, começou a se desenvolver, ele já começou a aparecer para os videntes com alguma coisa bonita em volta dele, e ao longo dos séculos e milênios, este crescimento, através de trabalho árduo, de estudo e outras coisas mais, ele foi crescendo e amadurecendo espiritualmente. Aquilo que no início não tinha nada, depois passou a ser uma aurazinha já visível, se transformou em algo resplandecente. E a coisa continua a tal ponto que a parte vou falar corpo aqui, já não se aplica mais, né? Porque não é um corpo de carne, mas a gente entende que os invólucros também, isso aqui é um corpo de carne, isso aqui é um corpo de carne, e tal, isso aqui talvez já seja um corpo astral, e isso aqui já é algo que já está perto do corpo mental, porém ainda com uma forma concreta, porque ele quis aparecer assim, mas nós sabemos que a partir de certo ponto, depois que se perde o corpo astral, o espírito não tem mais forma. Não necessariamente terá mais forma. Aí sim, aí ele se aproximou daquele anjo que nós vimos no início, tá? Mas através do seu trabalho evolutivo. Então, os espíritos todos são criados, simples e ignorantes. Por quê? A justiça pede isso. Por que vai privilegiar alguém e vai criar alguém já no estágio de felicidade superior a mim? Simples e ignorante. Está aqui o nosso macaquinho, que na verdade não é macaquinho, para nós aqui ele é um homo habilis, tá? Que ainda não tem diferenciação entre o bem e o mal. Ele não consegue distinguir um do outro. Ele vai ter que dar muita cabeçada e receber muita pedrada para aprender a descobrir a diferença entre o bem e o mal. Mas ele vem com essa capacidade de aprender e de progredir. Então, ele irá evoluir não só no campo material, como também no campo espiritual, como no campo social. As sociedades estão evoluindo com o tempo, como no campo da ciência, da tecnologia. Tudo está avançando ao longo do tempo. E esse progresso se dá pelo livre-arbítrio. Porque se ele não tivesse livre-arbítrio, como naquele estágio anterior, não tem livre-arbítrio, ele é regido pelo instinto. Ele está acumulando conhecimento, ele está acumulando experiência. Até que essas experiências permitem que ele já comece a distinguir o bem do mal, e aí o livre-arbítrio entra em cena. Você já sabe a diferença entre ajudar o semelhante e matá-lo. Então, agora você já é responsável pelos seus atos. E isso vai fazendo com que, de cabeçada em cabeçada, a gente vá começando a escolher as melhores decisões a tomar. Esforço pessoal e experiência trazendo maturidade e evolução. Começando lá de baixo,
até chegar onde nós já vimos. Então, o meio para chegar a isso é o trabalho espiritual. A perfeição é o fim comum a todos. Começamos simples e ignorantes, com muito trabalho espiritual, atingimos a perfeição. Não existem privilégios na criação. Isso é a visão espírita trazida por Kardec em 1869. Deus é justo. Todos percorrem o mesmo caminho evolutivo, o mesmo quer dizer que seguiu, mesmo é impossível, no sentido de que as decisões, o conjunto de decisões que qualquer um de nós tomou é diferente. Não existe outro ser que tenha tomado o mesmo conjunto de decisões, que tenha tido a mesma quantidade de erros, de acertos que eu na minha caminhada. Por isso eu sou um indivíduo. Eu sou único e justamente essa é a ideia central. Não criar seres em série. Criar indivíduos, nos dando o direito de sermos co-criadores de nós mesmos, através do uso do livre-arbítrio. Então, todos percorrem o mesmo caminho, assim. Nasceram simples e ignorantes e chegarão na perfeição junto ao Criador. Mas, se demorou mais, se demorou menos, se foi por aqui ou por ali, isso é decisão individual de cada um. E não existe um conjunto, dois seres, duas criaturas, dois seres criados pelo Pai, muito impossível, é muito improvável, é impossível que tenham conseguido cumprir o mesmo caminho evolutivo, exatamente igual. Mas basta ver dois gêmeos univitelinos, criados pelos mesmos pais, nascidos no mesmo momento, indo para a mesma escola, às vezes vestindo a mesma roupa, não são iguais em personalidade. Porque tem uma bagagem diferente. Outra coisa importante aqui na visão espírita: o mal não foi criado por Deus, mas do afastamento da lei divina. Isso aqui dá mais a muito papo. O mal é o mal, tá? De Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos. Mas aquilo que a gente considera mal é uma decisão contrária àquela que Deus colocou como nosso Dharma, o melhor para nós. Todos nós temos um Dharma. O que é o nosso Dharma? Já puxando um pouquinho do oriental. É a melhor decisão que nós podemos tomar hoje. Meu Dharma é um conjunto de decisões que está à minha disposição. Eu posso tomar essas decisões e seguir um caminho curto e feliz. Ou eu posso tomar outras decisões que não são tão boas e vou seguir caminhos mais complicados. Quanto mais complicado, mais eu vou chamar de mal, mais cabeçada eu estou dando, mais sofrimento virá. Mas esse sofrimento virá não porque Deus nos quer fazer sofrer, mas porque nós não seguimos as orientações que Deus nos trouxe através de seus emissários. E aí vem o sofrimento. Acho que vai ser falado agora sobre isso. Ah, tá aqui. O sofrimento tem um caráter educativo e corretivo. Muita gente critica o espiritismo, que diz que o espírita ele é masoquista. Fala demais de sofrimento. Eu acho até que fala mesmo. Eu acho que nós trouxemos ainda um ranço, já discutimos isso em outros momentos, no estudo desse livro, Céu e Inferno. Nós temos um ranço do passado, e eu não gosto de pensar, errou, tem que pagar. Tem consequências. Então, eu tomei uma decisão que não era a melhor que eu tinha para tomar. Eu resolvi comer uma feijoada hoje, às 11 horas da noite, comi 2 pratos, estava uma delícia. Vou passar mal a noite inteira, porque meu organismo não consegue mais digerir 2 pratos de feijoada às 11 horas da noite. Vou sofrer, vou vomitar, vou ter calafrio, etc. Mas foi a minha decisão. Eu sabia que não devia ter feito isso. Tá? Mas eu quis fazer. Só que, de tanto comer feijoada às 11 horas da noite, até que já chegar o dia que eu vou dizer, chega, não vou mais comer feijoada às 11 horas da noite, porque, puxa vida, não compensa. E aí eu vou tomar um outro caminho. Bom, os anjos, então, são espíritos que alcançaram o grau máximo de perfeição possível. E aí eu não quero nem dizer se isso existe ou não existe. Porque se a evolução é contínua, se está lá no infinito, não vamos perder tempo discutindo o infinito. Mas
Antes de atingir a perfeição plena, os espíritos já gozam de felicidade relativa ao seu progresso. Óbvio. Tá? Aqueles espíritos que estão hoje no umbral têm uma felicidade ali que posso chamar de felicidade mesmo. Aqueles espíritos que estão nas colônias superiores já possuem uma felicidade relativa. E aí estou falando de acima até de nosso lar. Mas depende das nossas decisões, do nosso progresso. Depende de nós. Não é castigo ir para o umbral, nem é prêmio ir para uma colônia superior. É apenas consequência das decisões, da maneira como nós usamos o nosso livre-arbítrio. Muito bem. Então, os anjos exercem funções no universo, como serviço e aprendizado, não como ociosidade. Me lembrei agora do Ney, para quem conheceu o Ney. Ele dizia que os anjos não estão lá em cima de uma nuvem tocando uma harpa feita de tampa de privada. Não. Eles são extremamente ativos. E aí é que eles vão aparecer também na visão espiritualista como intermediários entre Deus e os homens. Eles têm funções no grande trabalho da criação. Quem fala muito sobre isso, e bem, é Ramatiz, de alguns dos livros dele. Kardec aqui ainda estava começando a coisa, não tinha ainda muito material para isso. Mas isso aqui já lembra, já nos traz de volta a angiologia do Pseudo Dionísio de São Tomás de Aquino, que definia em cada coro desse o que eles faziam. Isso aqui, na verdade, tem nome serafim, querubim, trono, mas esses nomes designam funções. Nós vimos essas funções. Cada nome desse, na verdade, designa uma função. Não é um nome próprio, é uma categoria que tem uma atribuição. E aí está compatível, em linhas gerais, com a ideia espiritualista. Só Kardec vai além, né? A humanidade não se limita à Terra, quer dizer, o ser senciente, penso logo existe, não existe só no planeta Terra. Então, o espírito se espalha pelo universo. Existem inúmeros mundos habitados, e já começa a trazer esse conceito aqui. E por que ele trouxe esse conceito aqui? Porque ele queria dizer, está falando em evolução. Os espíritos evoluem em diferentes esferas. Nós sabemos, por exemplo, dos exilados de capela. Espíritos reprovados no mundo da estrela de Capela, cerca de, 200, 300 mil anos atrás, foram degradados para o planeta Terra. E aqui ficaram esperando aquele lá, Australopiteco, evoluir um corpo de carne que eles pudessem habitar. Então, a evolução deles talvez não tenha começado em Capela, talvez tenha começado em outro mundo. De lá foram para Capela, de Capela vieram para o planeta Terra, alguns já voltaram, outros serão reprovados de novo, dizem que vai para Quiron, para o planeta Chupão, não importa para onde, mas assim vai. Como aqueles que avançaram além da média da humanidade terrestre, já foram levados em espírito para outros planetas compatíveis com o seu grau evolutivo. Qual é a ideia? A ideia é não deixar alguém que tem o conhecimento de um PhD numa classe de primário, de primeiro grau, e nem tentar levar alguém do primeiro grau para uma turma de faculdade. Nós vamos habitar mundos compatíveis com o nosso grau evolutivo. E isso faz uma grande diferença na nossa qualidade de vida, porque habitar um planeta no estágio em que estava, em que apareceram os primeiros Homo sapiens sapiens, não é a mesma coisa que habitar o planeta Terra hoje, ou habitar o planeta lá de Capela, de onde eles vieram e para onde alguns não poderão voltar. Então, a coisa é vasta, é ampla e é coerente. Bem, eu até acelerei demais, eu estava meio vexado, porque semana passada não deu para fazer a meditação, né? Acelerei um pouco. Mas queria terminar com todas as imagens que apareceram até agora,
Isso tudo foi criado por IA, pela imaginação do ser humano, né? Tá? Não é anjo de verdade. Mas aqui também vou mostrar uma imagem criada por IA, mas que vocês vão reconhecer como alguém que é bem famoso na história da humanidade por um motivo maior. Porque ele é o nosso anjo. E tem como função tomar conta de nós. É um anjo que toma conta de uma coletividade. Já poderia ser praticamente um arcanjo. Mas Ramatiz ainda classifica ele como um anjo. Já a caminho de gerar um arcanjo. Ainda para ele, ainda deu para encarnar. Pessoa de 1000 anos para reconstituir corpos materiais, que ele já tinha perdido esses corpos. Mas continua tomando conta de nós desde que nós aqui chegamos exilados de outros lugares. E vai continuar tomando conta durante algum tempo. Porque ele faz isso por amor, é o trabalho dele. Ele prefere isso do que ficar tocando arco em cima de uma nuvem, e tem toda a razão.